Bom, inicialmente os feromônios são substâncias voláteis que alguns insetos emitem, sejam eles fêmeas ou machos, para atração do parceiro sexual. E a ideia é identificar esses compostos para que a gente possa usar na agricultura, em sistemas de monitoramento, em sistemas de coleta massal ou na interrupção do acasalamento ou confusão sexual. Inicialmente, o aspecto mais importante para se ter uma boa identificação de feromônio é ter uma quantidade suficiente de insetos. Essa quantidade ela é obtida ou através da coleta direta no campo ou ainda através da criação massal desse inseto no laboratório. Nós temos uma facilidade aqui na universidade para a criação do inseto, de vários lepidópteros, de coleópteros, e essa criação fornece os elementos básicos para que a gente faça inicialmente um estudo do comportamento do inseto. Inicialmente a gente precisa determinar qual é a hora, no período de 24 horas, seja ele durante o dia ou durante a noite, qual é a hora mais apropriada em que o inseto emite esse volátil. Isso pode ser determinado pelo comportamento do inseto. Esse estudo de comportamento permite a visualização de uma fêmea, por exemplo, emitindo um feromônio através da exposição temporária periódica da glândula de feromônio. Uma vez isso determinado, nós já temos então um período mais restrito, de 4 a 5 horas durante a noite, por exemplo, em que sabemos que o inseto emite feromônio e, portanto, as quantidades do feromônio são altas naquele período. O próximo passo seria a extração desse feromônio. A extração do feromônio pode ser de forma direta, através do corte dessa glândula e imersão num solvente orgânico, ou através da aeração. Então existe um sistema em que se confina o inseto e por uma corrente de ar que passa, esses voláteis são carreados para uma armadilha, para uma trap que absorve esses voláteis. Esses voláteis são posteriormente lavados e acondicionados para seus estudos. Esses solventes orgânicos são capazes, na maioria dos casos, de absorver, de retirar da glândula os compostos os quais nós estamos interessados. Acontece que na glândula de feromônio existem potencialmente alguns compostos que são parte do feromônio sexual, mas também existem compostos orgânicos, voláteis, que não fazem parte propriamente dito do feromônio sexual daquele inseto. São substâncias que estão na glândula fazendo parte da rota biosintética. O que nós precisamos fazer é separar as substâncias ativas das inativas. Então, o primeiro passo é lançar mão do eletroantenógrafo. O eletroantenógrafo é um equipamento que nós temos aqui, que permite a detecção dos voláteis que podem ser percebidos pelo inseto. De maneira bem simplificada, o inseto, quando recebe uma informação química, ele converte essa informação química na antena para uma informação elétrica. Essa informação elétrica é levada ao cérebro e o cérebro processa isso na forma de um comportamento. O inseto vai ter uma atitude comportamental ao perceber aquela substância. O que nós temos com esse equipamento é a possibilidade de captar esse sinal elétrico após a passagem de uma substância química pela antena do inseto. Então o que nós fazemos é montar uma antena no equipamento e ao passar os voláteis pela antena, nós temos a possibilidade de captar
os possíveis voláteis, os voláteis na qual o inseto responde. O inseto, quando percebe um volátil, esse volátil é percebido pela antena. A antena, ao capturar essa informação química, ela converte essa informação em elétrica. Essa informação elétrica vai disparar um determinado comportamento. Por exemplo, no caso de um feromônio sexual, vai fazer com que o macho seja ativado a voar em direção a uma fêmea. Nós temos aqui um eletroantenógrafo que permite a detecção desse composto através de um sinal elétrico. Esse aparelho, nós montamos a antena em 2 eletrodos de prata. Esses eletrodos captam as informações químicas da antena e a convertem em elétrica, e esse sinal é muito amplificado. Então nós podemos perceber o que o inseto sente de odor na forma de um pico elétrico. Só que as substâncias que estão presentes na glândula do inseto são substâncias que estão em pequeníssima quantidade. Então nós lançamos mão de um equipamento, o cromatógrafo, que permite a detecção desses voláteis. Esse cromatógrafo a gás permite a separação dos voláteis presentes na glândula do inseto. Esse equipamento, acoplado à eletroantenografia, faz com que o sinal seja dividido em 2 sinais. Então, o mesmo volátil, ele provoca um pico no cromatógrafo, e se o inseto percebe essa substância, ele provoca ao mesmo tempo, simultaneamente, um pico no eletroantenógrafo. Se eu injeto uma quantidade de voláteis, uma quantidade de compostos orgânicos, um número de 40, por exemplo, e 3 substâncias ali presentes são detectáveis pela antena do inseto, nós teremos então a possibilidade de ter 3 compostos potenciais para o feromônio daquele inseto. Então nós começamos com um universo de 40 substâncias e passamos a ter um universo de 3 substâncias ao qual precisamos trabalhar. Até o momento nós não conhecemos a natureza dessas 3 substâncias, e esse processo, esse trabalho é feito numa outra etapa, geralmente em colaboração com algum químico da parte orgânica de compostos naturais, que fará a identificação desses compostos, usando outros equipamentos, cromatógrafo ligado à espectrometria de massa, infravermelho, etc. Então, nós aqui cumprimos uma etapa inicial, que é ajudar o químico, ao invés de identificar os 40 compostos presentes na glândula, identificar de maneira mais facilitada somente os 3 compostos que nós percebemos aqui que o inseto respondeu. Como resultado dessa primeira etapa, nós temos aqui o resultado do cromatograma e aqui em cima, em preto, o resultado da antena. Então nós temos aqui vários picos que correspondem às substâncias presentes na glândula de feromônio. No caso, isso aqui é a identificação do feromônio de Pseudalessa sequax, um lepidóptero, uma mariposa que ataca trigo. Esses picos, alguns deles correspondem a alguns picos coincidentes na parte de cima. Então eu posso dizer, através desse resultado, que o inseto foi capaz de perceber esta e esta substância, que na verdade no momento eu não sei quais são. Eu preciso submeter essas amostras a outros tipos de equipamentos para que seja feita a identificação dos compostos. Até então nós não sabemos se essas substâncias elas causam atração ou repelência no inseto. Para que nós possamos saber
o exato papel de cada uma dessas substâncias, nós lançamos mão de um equipamento que nós chamamos de túnel de vento. Esse equipamento permite o voo livre do inseto para substâncias que nós queremos testar. Ele tem uma corrente de ar nesse sentido, no sentido dessa plataforma para essa. Essa corrente de ar carrega os voláteis. Nós colocamos macho nessa plataforma que voará, se a substância for atrativa, até atingir a outra plataforma. Pela sequência comportamental do voo, pela análise minuciosa do voo, nós podemos saber se essa substância provoca a melhor atratividade. Então nós podemos aqui trabalhar com doses, nós podemos trabalhar com combinações do composto principal com os candidatos compostos secundários. Um trabalho minucioso, com bastante repetições, nós podemos então chegar a uma determinada conclusão. A partir desses resultados, nós precisamos trabalhar esse material a nível de campo. Para isso, nós precisamos lançar mão de uma armadilha. Normalmente, as armadilhas têm um piso com cola. Essa aqui é uma armadilha tradicional do tipo delta, onde o inseto voa e é capturado. No interior dessa armadilha, nós colocamos uma pastilha com um liberador de feromônio. A primeira etapa do trabalho de campo é testar qual é a dose mais conveniente, né? Já que a dose que foi testada no túnel, ela não corresponde à dose usada no campo. Nós temos aqui várias situações diferentes, nós temos a insolação, nós temos chuva, nós temos calor, temperatura, e fazem com que esses voláteis sejam emitidos diferente. O fato é que, após esse teste de doses, nós devemos ajustar qual que é fazer a otimização da armadilha. Então, alguns insetos têm preferência para voar ao nível do solo, outros na metade, a 1 metro de altura, 2 metros, outros a 3 metros. A cor da armadilha, no caso de alguns insetos, como por exemplo o bicho mineiro do café, que é um inseto diurno, ela tem mostrado ter uma pequena influência, né? Então o inseto, além de se orientar pelo feromônio, pela pluma de feromônio, ele também se orienta pela cor da armadilha. Então nós temos visto que algumas cores ainda em teste têm se mostrado mais interessantes do que a cor branca. O outro aspecto a ser considerado é a longevidade de captura desse dispositivo que é colocado no interior da armadilha. Então eu preciso determinar para o agricultor a periodicidade de troca desse coletor, né? Esse tempo pode variar de 30 a 60 dias. Os insetos são sensíveis ao formato da pluma que a fêmea emite naturalmente. Então, o desejável em uma armadilha é que ela tenha uma pluma o mais semelhante possível à pluma emitida pela fêmea em condições naturais. Nós temos aqui, no caso, uma armadilha delta, que ela tem uma pluma específica, mas existem armadilhas totalmente abertas, 360 graus, em que a pluma é mais espalhada. Aqui nós temos uma pluma mais concentrada. Então, dependendo do tipo de pluma, diferentes armadilhas podem provocar coletas diferentes do inseto. Então, para o nosso inseto desejado, nós temos que determinar qual é a armadilha ideal. Além do formato da armadilha, nós devemos determinar a dose a ser colocada no liberador de feromônio. O liberador de feromônio é colocado no interior da armadilha. O piso da armadilha é forrado com uma placa de cola. Os insetos voam até o seu interior, atraídos pelo liberador de feromônio, e ficam ali colados. Essa armadilha então será um instrumento para monitoramento do inseto. Através de coletas periódicas do número de machos que cai nessa armadilha, nós temos então a possibilidade de aferir qual é a densidade populacional naquele momento. Outros estudos precisam ser feitos, né, que seguem a utilização ótima desse instrumento.
para que se determine qual é o nível de controle, o nível de ação em sistema de manejo integrado de pragas.